Desencantada, entregando-se aos segredos do amor. Um livro da série Perdida, da autora Carina Ricci, editora Verus. Capítulo 35. Os primeiros raios de sol penetraram pela janela, banhando com uma suavidade amarelada a bela suíte do chalé. Leon não permitira que eu voltasse para o quartinho na ala das empregadas e me levara para o andar superior. O quarto era adorável. As paredes e os lambris em tons claros destacavam a imponente cama com ricos detalhes esculpidos. A colcha florida combinava com as cortinas cor de creme e a poltrona amarela. Era simples e acolhedor, como um lar deveria ser. Eu não tinha conseguido dormir, coisas demais estavam acontecendo dentro de mim. Descansava o rosto no ombro de Leon, seu perfume me lançando em uma nuvem de felicidade quase insuportável. Desejei sair pelo mundo gritando aos quatro cantos como eu amava a vida, como eu amava aquele homem, que era amada por ele. Mas logo abandonei a ideia, muito ocupada em ser feliz em seus braços. Leon também estava desperto, um dos braços dobrado atrás da cabeça, os dedos da outra mão brincando em minha nuca, me fazendo estremecer de leve. Sabe, cada vez vejo mais vantagens neste seu corte de cabelo. Mas gostaria que tivesse me contado antes, Valentina. Assim, poderia ter sido poupada daquelas luvas feias como o diabo, zombou. Eu não desconfiava de que você já soubesse. Cruzei as mãos e as apoiei em seu plexo solar, deitando o queixo sobre elas. Quando descobriu a verdade, afinal? É como? Seu peito se expandiu com uma respiração profunda. Eu andava distraído, perdido em minha própria agonia. Não estava atento a muita coisa. Era bem possível que eu não notasse um elefante com roupa de balé cruzando a rua. Mirou o teto. Foram dias que mais pareceram um pesadelo interminável. Me desculpe. Beijando seu peito, tornei a deitar a cabeça ali, desejando voltar no tempo, ou encontrar uma maneira de compensá-lo por tudo o que eu o fizera passar, se é que existe uma. Eu não a vi realmente. Ele continuou. A mão que alojava a minha se contraindo de leve. Naquela rua, quando nos esbarramos, nem depois que foi até minha casa. Não saberia dizer a cor do seu cabelo se alguém me perguntasse. Você parecia distante e distraído. Desconfio de que isso tenha me deixado confortável na pele de Dominique. Então fiquei descuidada. Segurando-me pela cintura, ele rolou para o lado, mas me conservou junto a seu corpo. Só reparei em você realmente naquela noite em que Gaspar criou problemas com os franceses. Você fez um comentário atrevido a caminho do porto que me fez pensar em... Seus traços se entortaram em uma careta. Bom, em você. Foi a primeira vez que eu olhei nos olhos de Dominique. E foi um tremendo choque. De início, pensei que tivesse perdido o juízo ou estivesse delirando. Mas a maneira como empinou o queixo de leve, do jeito que costumava fazer, exibindo o seu lindo perfil. Seu indicador deslizou pelo meu nariz, meus lábios. Foi como se o sol estivesse nascendo pela primeira vez. Então foram os meus olhos, concluí. Sim. Leon afastou com o indicador os fios da minha testa, as íris metálicas quase sugando para dentro delas. Eu reconheceria essas duas safiras em qualquer lugar, qualquer que fosse a fantasia que escolhesse usar. Pensei que tivesse notado. Desprendendo-me dele,
Eu me sentei, puxando os lençóis para cobrir os seios. Inconscientemente, acho que eu sabia disso. Chegara a temer que ele pudesse ter me reconhecido naquela noite. Mas então aconteceu toda a confusão com os franceses. Leon me dissera que estava irritado com Gaspar, e eu escolhi acreditar nisso. Era menos assustador. E, é claro, teve aquela noite na praia, Rio de Leve. Você se animou com o conhaque e acabou se esquecendo de Dominique. Falou comigo sobre o seu passado, suas amigas, e nem se deu conta do deslize. Imaginei que pela manhã me contaria a verdade, mas a bebedeira fez sua memória naufragar, não foi? Ah! Eu sabia que tinha deixado escapar alguma coisa naquela noite. Nunca é uma boa ideia misturar mentiras e álcool. Aliás, nunca é boa ideia combinar mentiras com coisa alguma. Por que não me confrontou logo que soube e pôs fim a isso tudo? Plantando as mãos no chão, Leon se ergueu e se arrastou sobre os lençóis, até colar as costas na cabeceira estofada com o mesmo tecido da poltrona. Eu quis fazer isso. Não sabe como tive que me controlar para não começar a gritar com você ali, no meio das docas. Mas uma parte de mim... Diabos, Valentina. Eu pensava que você estivesse morta até 5 minutos antes. Eu queria abraçá-la, segurá-la contra o peito e sentir o cheiro de seu cabelo e me convencer de que você era real, que estava mesmo viva, que tinha voltado para mim. Foi o que eu fiz na noite seguinte, na praia, depois que você adormeceu. Mas, naquele primeiro momento, eu não consegui decidir qual sentimento me dominava, se o alívio ou a raiva. Sem saber qual dos dois lados venceria, achei mais sensato me afastar. Ah, Leon! Ele esfregou o pescoço, as sobrancelhas quase unidas. Mais tarde pensei no assunto e cheguei à conclusão de que, se tivesse ficado, eu a teria abraçado enquanto gritava com você. Era uma boa alternativa. Eu meio ri, meio funguei, mas na hora não pensei nela. Então, um pouco, não muito, apenas um pouco mais calmo, enfatizou, uma das sobrancelhas arqueadas. Comecei a ponderar que precisava entender suas motivações antes de tomar qualquer atitude. Descobrir por que mentia, porque tinha cortado o cabelo, porque fingia ser um garoto. Passei a noite toda tentando decifrar suas motivações. E posso afirmar que uma garrafa de gin não é útil nesse caso. Encarei o lençol, correndo o dedo pelo elegante monograma com as iniciais de Pedro e Nájila. Você passou a noite no navio, então? Me ouvi perguntar. Não pude. Eu não conseguia ficar perto de ninguém. Ou eu mesmo acabaria criando alguma confusão. Andei pela praia até que o álcool começou a controlar meus passos e acabei de cara na areia. Dormi ali mesmo. Soltei um suspiro de alívio. Tinha chegado a pensar que ele havia passado a noite no andar superior do prédio, onde funcionava a casa de jogos. Pela manhã, eu ainda não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Se você tinha pulado do navio, fosse por não ver mais motivos para continuar vivendo ou apenas para não se casar comigo. Então, por que voltou e me procurou? Por que quis se aproximar de mim de novo? Não fazia sentido. Tinha alguma coisa errada. Decidi que faria o seu jogo. Enquanto eu tentava enganá-lo, você me enganava de fato. Constatei frustrada. Não me olhe assim, pediu baixinho, a expressão séria. Não fui eu quem nos colocou nesta situação. Eu sabia. Por isso era tão doloroso.
Esticando a mão para pegar a minha, seu indicador e o polegar brincaram com o anel em meu dedo. No começo, ele prosseguiu. Cogitei a hipótese de que queria se vingar pelo que acreditava ter visto entre mim e Miranda. Mas então, eu vi o anel sob a luva. Um sorriso de canto de boca lhe estampou o rosto tão belo. Se você ainda o usava, era porque ainda me queria. E, se me queria, não poderia ter me procurado por vingança. Foi ali que toda a minha raiva se dissipou. Ah! Mordi o lábio e fitei o lençol. Ele não tinha entendido tudo? Não sabia nada a respeito de eu ter suspeitado dele? Fizera amor comigo sem saber de toda a história? Por favor, não tenha misericórdia e me mate agora. Esperei pelo castigo divino muito merecido. Quando ele não veio, só me restou continuar ouvindo Leon me transformar em uma pessoa melhor do que eu era na verdade. Me matou vê-la fazendo o trabalho pesado. Fiquei louco por não poder confortá-la como gostaria. Tudo o que eu podia fazer era tentar pressioná-la e rezar para que chegasse o momento em que confiaria em mim e me diria a verdade. Foi necessário um tempo para eu conseguir juntar algumas poucas informações que você deixou escapar. A mais reveladora foi naquela noite, depois que deixamos a casa de jogos. Finalmente entendi tudo. Uma sombra impetuosa distorceu sua voz. Alguém a empurrou do Galatea. E não foi um acidente, já que ninguém se pronunciou. Foi um ato premeditado. E, como o hijo de la gran puta não conseguiu o que queria, você ainda corre perigo. Envolvendo os dedos em meu pescoço, o leão me puxou delicadamente para seu peito e resvalou a boca em minha testa. E eu permiti. Apenas mais um segundo, prometi a mim mesma. Apenas mais um momento. E, de todas as pessoas que poderia procurar em busca de proteção, você me escolheu, Sirena. Acho que eu me senti mais poderoso que o próprio Netuno. Riu. Fechei os olhos desejando, como jamais ansiara por algo na vida, que tivesse acontecido daquela maneira, exatamente como ele descrevera. Eu pensei que ele tivesse entendido tudo, que tivesse me perdoado, mas ele só tinha desvendado uma parte da história. Meu soluço ecoou pelo quarto. O que foi, Sirena? Ele tocou meu queixo, soando preocupado. Não foi assim, Leon. Balancei a cabeça freneticamente. Não tudo. Ele hesitou. Não? Neguei outra vez. Eu já tinha mentido demais, já o magoara muito mais do que ele jamais merecera. Não podia enganá-lo de novo, mesmo que fosse tentador, mesmo que tudo o que eu desejasse naquele momento fosse me esquivar e mantê-lo junto a mim. Eu me enganei em qual parte? Ele insistiu, inclinando a cabeça para o lado. Engoli com dificuldade. Sobre você. O vento em suas sobrancelhas se aprofundou. Depois que comecei, mas minha voz falhou. Clareei a garganta. Depois que discutimos no La Galatea, eu fiquei no deck. Estava assustada, de coração partido. Na verdade, pensei que você e Miranda estivessem tendo um caso. Ele fechou a cara. Não, eu sei, atalhei, antes que perdesse a coragem. Agora eu sei. Mas, Leon, na época, eu não o conhecia tão bem quanto agora. E eu tinha acabado de romper nosso compromisso. Também tinha descoberto que minha mãe fora assassinada pelo amante de Miranda. E então, quando alguém me empurrou do navio,
Eu me recusei a acreditar. Não conseguia sequer imaginar que... Mas então, a abotoadura ficou enroscada na minha luva. Abotoadura? Repetiu sem entender. Sim. Enquanto eu lutava para não cair do Lago Galatea, acabei arrancando a abotoadura do meu agressor. De ouro, com uma flor de lis. Engoli em seco, exatamente igual à sua. Não consegui me obrigar a dizer as palavras, mas eu soube o exato momento em que Leon compreendeu. A incredulidade escancarou sua boca em o mudo. Os olhos tão abertos que quase saltaram das órbitas. Lentamente, conforme a compreensão se assentava, a consternação se sobrepôs à descrença. E, então, veio a tormenta. Você pensou que fosse eu? Concluiu a voz gélida. Sim, mirei minhas mãos. Ele pulou da cama tão depressa que o colchão sacudiu, entrando nas calças que encontrou no chão antes de começar a andar pelo cômodo. Esfregando o rosto, parou perto da porta, espalmando a mão na parede com violência. Depois deu a volta e parou aos pés da cama, as mãos na cintura estreita, me observando por um momento interminável. Continue, pediu a meia voz, encontrando dificuldade para manter o controle para ocultar o que sentia. Mas eu vi um vislumbre da raiva e da dor que deixou sua respiração curta, os músculos dos ombros tensos, o maxilar duro, passando os braços ao redor do corpo, me sentindo totalmente miserável e ainda mais fria que aquele olhar, segui em frente. Fiquei desacordada por alguns dias. Quando voltei a mim, não quis acreditar que tinha sido você, mesmo que tudo parecesse apontar na sua direção. Mas a abotoadura... Balancei a cabeça. Não planejei nada disso, Leon. Meu vestido se rasgou na queda, e a senhora que me acolheu me emprestou as roupas do irmão, para que eu pudesse me aproximar da cidade sem ser notada e procurar meu pai. Então você me confundiu com um garoto, me ofereceu emprego. Eu pensei que, se eu estivesse perto de você, acabaria encontrando alguma coisa que provasse que você e Miranda tinham tentado me assassinar. Sua garganta convulsionou conforme engolia com dificuldade. E quanto ao anel? Por que continuou usando? Se suspeitava que eu era um assassino? Ou o seu assassino? Enfatizou. Ele está entalado. Não consigo tirar. Já tentei de tudo, mas não consigo soltá-lo do dedo. Afastando-se alguns passos, Leon levou as mãos à cabeça. Que tonto sou! Sussurrou, meio rindo, meio gemendo, segurando os lençóis contra o peito, o ponto exato onde meu coração pulsava dolorido. Joguei as pernas para fora da cama. Lamento muito, Leon. Muito mais do que posso dizer. Eu pensei que você tivesse entendido tudo quando descobriu minha farsa. Abruptamente ele girou e em 4 largas passadas estava a meio metro de distância. Não, Valentina. Eu é que lamento ter sido tão tolo a ponto de acreditar em você, mesmo quando sabia que mentia para mim. Eu havia jurado que não voltaria a confiar em uma mulher. Eu confiei na única que sabia estar deliberadamente me enganando. Esfregando a testa com raiva, rindo, mas era um som doloroso, desesperado. Que triste figura devo lhe parecer. Enquanto eu tentava descobrir quem podia ter feito tamanha crueldade com você, não me ocorreu que o principal suspeito fosse eu mesmo. Eu me encolhi,
desejando ficar tão pequena que eu pudesse desaparecer. Eu não estava pensando direito. Estava assustada e eu estava de coração partido, rosnou, trazendo o rosto furioso para junto do meu. Por 2 semanas eu a busquei em cada canto desta costa. 2 semanas! Vasculhei cada ilhota onde pudesse ter se abrigado, cada praia deserta ou de difícil acesso, cada pedaço de mar. E você estava viva, dentro da minha casa, do meu navio, me vendo fazer papel de idiota enquanto tentava decidir se eu era ou não o covarde que a atirou do Galatea. Abriu os braços desamparado, os olhos nublados por uma fina névoa. Diablo! Como pôde pensar que eu faria algum mal a você? Como? Mas eu não pude. Já disse, eu custei acreditar que tivesse sido você, mas aquela maldita abotoadura. Ele começou a andar pelo quarto. Uma merda de abotoadura que ganhei de um fornecedor? A mesma que comercializei as luzes em cada porto por onde passei? Essa abotoadura? Pisquei. Eu não sabia disso. Mas é claro que não sabia. Como poderia? Você nunca me perguntou. Você achou mais fácil me condenar antes? Friccionou o rosto com as 2 mãos, como se a própria pele o incomodasse. Subitamente, admirou o cômodo, como se não entendesse. Então marchou até o tapete, aos pés da cama, pegando as botas e a camisa que eu vestira e que ele atirara ali quando subimos para aquele quarto. Leon, supliquei, indo atrás dele. O que eu poderia pensar? Você nunca me deixou vê-lo de verdade. Não realmente. Que tal pensar que eu estava preocupado demais em agradá-la? Jogou a camisa sobre o ombro, me encarando com fúria. Ou que eu estava desesperado demais para fazê-la mudar de opinião a meu respeito? Talvez que eu sou um completo idiota apaixonado que se atrapalha com as palavras perto de você, mas torcia para acertar em algum momento e quem sabe conquistar sua afeição. Senti como se uma faca atravessasse meu peito. Você conquistou, Leon, murmurei. Eu tenho sentimentos por você, desde que nos conhecemos. Não se deu trabalho de inventar mais uma mentira. Apontou um dedo para mim. Não vai funcionar desta vez. Não estou mentindo. Desde que eu ouvi pela primeira vez, meu coração saltou no peito como se quisesse sair e se oferecer a você. Apertando os braços ao lado do corpo para que o lençol não caísse, estendi a mão para tocá-lo. Leon se esquivou. Minha mão caiu, entorpecida, ao mesmo tempo em que um soluço sacudia meus ombros. Praguejando, ele juntou as botas em uma das mãos e encaixou os dedos livres em meu queixo. Você é a mulher mais linda que eu já vi, Valentina. O desespero retorceu seu rosto. Eu estava certo desde o início quando pensei que fosse uma sereia. É impossível resistir a você. Nenhum homem pode me condenar por ter me apaixonado e feito este triste papel. Mas basta. Você nunca confiou em mim. Ainda estaria fingindo se eu não a tivesse desmascarado. Como pode esperar que eu acredite em uma palavra do que diz agora? Porque é a verdade, chorei. Você pode ver em meus olhos, Leon. Sei que pode. Sua expressão se contorceu, machucada, sem vida. Não entende, sirena? Perguntou atormentado, o polegar acompanhando a linha do meu maxilar. Esses seus olhos foram justamente a minha ruína. Depois de vacilar por um instante, ele se afastou. Então me deu as costas e saiu do quarto. Não! Leon, espere! Corri atrás dele, um pouco atrapalhada por causa do lençol, parando no patamar. Não pode ir embora. Por favor, fique.
Fique, me deixe explicar tudo. Ele já estava na metade da escada, mas se deteve, me encarando de um jeito tão desamparado que a temperatura da sala começou a baixar. Você teve muito tempo para me explicar e optou por não dizer nada. Sua voz embargou. Não tente me convencer de que quer agora. Meu peito doeu, como se estivesse cheio de água outra vez. Passei os braços ao redor dele para impedir que explodisse e me partisse em duas. Por um momento cheguei a me permitir ter esperança e acreditei que seu amor seria maior que a mágoa, que em seu coração grande haveria perdão, como dissera a senhora Abigail, mas eu não tinha a dimensão correta do que havia causado a ele até aquele instante. Eu perdi você, não é? Comecei a tremer. Sua expressão pareceu desmontar, como se tivesse levado um soco na boca do estômago. Afundou os dedos nos cabelos, apertando, aparentando estar tão devastado quanto eu. Chegou a ensaiar algumas palavras, mas não conseguiu ir além de resmungos e engasgos doloridos. Por favor, fique, não vá embora, Leon. Consegui suplicar. Não é o que eu estou fazendo. Não posso ficar perto de você agora. Posso acabar dizendo algo de que me arrependa pelo resto da vida. Apenas preciso... Suas palavras ficaram suspensas no ar, pesadas e incertas, como a emoção que distorcia seu semblante. Agitando a cabeça, Leon desceu as escadas de 2 em 2 degraus, deixando o chalé com uma batida brusca na porta. As botas ainda na mão, a camisa pendurada nos ombros. Afundei nos degraus da escada, as lágrimas que já escorriam se avolumando até eu não poder enxergar mais nada além do olhar devastado de Leon a cada vez que eu piscava. Ele nunca me perdoaria. Eu havia quebrado todas as suas regras sagradas. Faltara com a verdade, descumprira uma promessa e partira um coração. 2. O sussurro dilacerado ressoou em meu peito, enquanto o músculo ali dentro de si calava. Bom, meus anjos, e aqui acaba mais um capítulo. Está emocionante a história, não é? Eu não sei vocês, mas eu não vejo a hora de continuar lendo. Então, beijos e até a próxima!